Curso de Iluminação 2016, esse é o primeiro módulo, História da Iluminação. Essa é a aula 4, Iluminação com Filamento. Para pegar o cronograma do curso e poder assistir às aulas na sequência, ter as informações por escritas e as imagens, é só acessar www.ilunato.com.br/curso. Então, a gente começa aqui falando de Thomas Edison, né? Não tem como falar de lâmpada de filamento sem falar de Thomas Edison. Mas eu queria falar de um nome chamado Swan. Swan, em 1878, ele fez uma lâmpada de filamento elétrica acender. Só que um ano depois, em 1879, o Thomas Edison fez uma outra lâmpada com um filamento com revestimento de carbono, ficou acesa por 48 horas. Isso deu ele todo o crédito. Agora, o mais importante é que no ano seguinte, quer dizer, em 1880, isso já foi industrializado, largamente industrializado. Por isso que a gente tem essa... Né, quem inventou a lâmpada? Thomas Edison. Ele levou todos os créditos. Mas eu acho importante a gente falar desse inglês, que foi o Swan, que a lâmpada não tinha durabilidade, mas já tinha todo o conceito. Foi feito muitas pesquisas e muitos testes até conseguir... porque ninguém inventa nada, né? As pessoas pegam estudos, teses, enfim, descobertas e vão compilando, vão agrupando e vão descobrindo coisas novas e vão criando. Então, na verdade, já existia, mas aquilo tinha uma durabilidade muito pequena. E para 48 horas chega uma durabilidade grande, você imagina quanto tempo a outra lâmpada durava. Mas, enfim, é isso. O que tem de interessante para a gente falar da lâmpada incandescente? Aqui dá para a gente ver bem legal essa ideia aqui do filamento. A gente tem que entender uma lógica básica, né? Então, aquilo tem uma corrente, os elétrons passam por ali. Esse nome de resistência porque cria-se uma resistência, ela é, vamos supor, apertada para a corrente que está passando ali. Aqueles elétrons se chocam, alguns elétrons saem desse filamento e se transformam em fótons, que é a luz. E aí tem uma radiação de infravermelho e uma radiação de luz. O que acontece? Basicamente, quanto mais... Porque tem assim, esse duplo espiral, tá vendo que ele é espiral nesse sentido e espiral nesse outro sentido. E tem até triplo espiral. Quanto mais você concentrar o filamento na mesma área, mais você vai elevar a temperatura daquele filamento. Quanto mais você conseguir elevar a temperatura desse filamento, mais luz visível ele vai produzir. Quanto mais luz visível ele produzir, maior a eficiência energética dele, maior a temperatura de cor dele e menor a expectativa de vida dele. Não sei se deu para entender, vamos falar agora o contrário. Quanto mais você dimerizar a lâmpada, mais avermelhadinha ela ficar, mais ela vai durar, mais ela vai gastar, mais infravermelho ela vai produzir, mais ela vai esquentar. Porque a incandescente, principalmente na iluminação cênica, você tem diversas temperaturas de cor para incandescente. A iluminação cênica usa halógena, mas é um filamento como esse. E a essência mesmo, a gente vai chegar nas lâmpadas halógenas, que também são lâmpadas incandescentes halógenas, tá? Aqui a gente tem só um gás inerte. Basicamente é isso, é que no mercado assim, arquitetural, a gente tem, quando se usava a lâmpada incandescente, não tinha essa variação porque era uma coisa mais de giro, mais de mercado, mas você pode ter variações. Tem lâmpadas que têm uma eficiência maior e pode ter lâmpadas com eficiências mais baixas, e aí elas vão durar mais. Então, basicamente é isso. Aí você tem essa corrente, e isso virou um ícone, né? Não tem como você... Quando você fala de lâmpada, aquele ícone da lâmpada, ele é presente até hoje. Você vê aqui essa ideia, são lâmpadas novas de filamento de carbono longo, que estão super na moda, são super constantemente especificadas e cada vez mais importadas e tal, que retomam essa ideia desses bulbos ST64, bulbos tubulares, enfim, esse caráter mais decorativo, e também são lâmpadas de filamento. Falar um pouquinho das lâmpadas halógenas, que também têm o filamento. A diferença da lâmpada halógena para uma lâmpada incandescente é que a lâmpada incandescente ela tem um gás inerte lá dentro,
conforme aquela corrente vai passando, aquela resistência, ela vai, além de liberar elétrons, ela libera partículas dela mesma, ela vai se gastando, e isso vai criando um escurecimento até no vidro da lâmpada, não sei se já viram, vai ficando um pouquinho preto ao longo do tempo, e aí de uma hora ela não aguenta mais, que ela fica muito frágil e ela arrebenta, né? Porque aquilo tem, como diz o nome, é uma resistência, aquilo tem um atrito ali dentro, né? Quando a lâmpada fica acesa, aquilo vai esforçando aquele filamento, cria um esforço para o filamento. Quando você coloca o gás halógeno, e pode ser também um pouquinho de xenon, tem uns modelos que são mais eficientes, mas é um gás um pouco caro para colocar, você consegue criar uma reação ali dentro, que aquele filamento, quando ele se desprende, ele reage com esse gás halógeno, e quando a lâmpada é apagada, ele deposita novamente na própria resistência. Então isso aumenta a durabilidade da lâmpada, aí você consegue fazer a lâmpada trabalhar com uma temperatura maior e ter uma eficiência energética melhor, mas é lógico que nós estamos falando de lâmpadas halógenas. Então a eficiência energética de uma lâmpada incandescente é em torno de 12 lumens por watt, 10 lumens por watt, e de uma halógena de alta eficiência pode chegar a 24, não chega mais que isso. Por isso que foi proibido pela portaria de se vender, de se comercializar, de se importar. Hoje está totalmente proibida a lâmpada halógena, a lâmpada incandescente no Brasil. Na verdade, a norma diz o seguinte, deixa eu pegar a norma aqui, espera aí que eu vou me atrapalhar todo. A norma diz, abaixo de 12 lumens por watt é proibida a comercialização, desde do importador, vender para revenda, desde as grandes revendas. Teve uma sequência de datas, né, que as coisas eram proibidas, e hoje já é totalmente proibida no Brasil. E na verdade, o que ocorre é o seguinte, o mercado já tinha absorvido novas tecnologias. Uma tecnologia que durou muitos anos, mas o próprio mercado já tinha migrado para outras tecnologias, então por isso que também tornou viável essa portaria. Vamos seguir aqui a apresentação. Aqui a gente tem essa ideia que eu estava falando do formato da lâmpada, ele é muito forte, né? Ele simboliza ideia, tem várias agências de publicidade que usam esse ícone, e não é diferente criarem lâmpadas decorativas. Então essa é uma lâmpada incandescente normal, mas flatzinha, né? Temos aqui as lâmpadas de LED que vão retomar essa ideia da incandescente. Então são filamentos de LED, são LEDs, um processo de injeção mesmo, né, que cria esse filamentozinho, e você faz essa lâmpada que tem uma temperatura de cor super quente, altíssima eficiência energética, não precisa do uso de fonte, tem às vezes um equipamentozinho eletrônico aqui para ser bivolt, tem umas que são monovolts. No site da Ilunato, que é um comparador de preço, tem, só acessar www.ilunato.com.br/lâmpada bulbo, ou você vai no cantinho da direita, clica lá em lâmpada, clica em bulbo, tem uma variedade enorme, desde vela, pera, bolinha, balão, globo, A60, tudo já com filamento de LED. É uma tecnologia um pouquinho mais cara, mas é muito legal para realmente fazer para uma luminária decorativa, que você precisa da luz, em 360 graus, né? Para ter a cúpula toda iluminada, que tem aquelas lâmpadas de LED que joga a luz mais para uma direção, né? Em 180 graus. Então, isso aqui é uma solução muito legal. E aproveitando, a gente tem uma ideia de fazer aqui no canal, com a brincadeira desses filamentos de LED, eu estava vendo que dá para fazer como se fosse esse cubinho, esse relógio. Estou tentando fazer uma geodésica para a gente criar uma lumináriazinha, fazendo as conexões com esses filamentos. E a gente tem aqui no AliExpress para vender. Então, basicamente é o seguinte, no canal da Ilunato do YouTube, eu quero criar uma outra playlist de faça você mesmo, trazendo dicas de como fazer luminárias. Por exemplo, essa luminária que eu vi fazendo com um copinho plástico, tem essa outra luminária fazendo com colherinha, né, descartável, e dão super efeitos. Então, isso é um segundo playlist. Primeiro eu vou acabar
essa sequência aqui do curso de iluminação, mas eu peço para se inscrever no canal para acompanhar, que vai ter muita coisa bacana, só que eu já dei uma selecionada. Vamos falar agora um pouquinho da lâmpada incandescente inserida na arquitetura. O que aconteceu quando a gente tem a popularização da lâmpada de filamento? Porque até então você tinha iluminação elétrica com o arco de, como é que chama? Com arco de voltaico, mas aquilo não era popular, você não poderia ter uma coisa dessa na tua casa. A lâmpada incandescente te permite ter na tua casa. Então, uma coisa muito interessante de observar, isso aqui é uma venda antiga, e as vendas antigas, elas tinham no máximo 8 metros de profundidade, porque você precisava da luz natural para iluminar os produtos e, enfim, ter circulação, ter segurança, ter uma série de coisas. Então, as residências já poderiam utilizar, enfim, a iluminação artificial da época, mas num comércio geralmente não. Então, essa era a configuração da arquitetura. Quando você tem a invenção da lâmpada elétrica, principalmente a popularização da lâmpada, você permite fazer a forma que você quiser. Você pode criar ambientes sem janela comercial, porque você tem como fazer a iluminação. Então foi uma mudança muito importante mesmo na arquitetura, que a gente, lógico, você e eu, quando a gente nasceu, a gente não tem noção disso, a gente está falando de 1800, mas existiu um divisor de águas muito importante por causa de uma invenção, por causa de um tipo de tecnologia, né? A gente já existia a iluminação artificial, mas uma específica tecnologia mudou radicalmente. Enfim, tem o que mais aqui para falar? Tem aqui um slide, que aqui eu estou falando de um negócio que está proibido, acima de 12 lumens, abaixo de 12 lumens por watt está proibido no Brasil a comercialização. Brasil, agora a gente está falando do negócio do LED, da certificação do LED. Eu vou fazer um vídeo só para falar da certificação do LED. A gente fala que no Brasil a lei tem que pegar, né? Então tem a lei, mas as pessoas esperam fazer a lei pegar. Então hoje já é proibido importar LED sem certificação e a gente tem um monte de importadores ainda vendendo e tal. Mas eu posso dizer que com a incandescente ainda tem para vender incandescente, desde importadores que vendem e revendas que trabalham com isso. Mas está com os dias contados, acho que não é nem pela lei, é por uma questão comercial, que isso não agrega, não tem mais procura, não tem mais apelo do mercado. O LED hoje conseguiu chegar num preço que acabou com isso. Mas é importante a gente ver que não é bem pela lei, porque pela lei não poderia se vender LED sem o selo do Inmetro, é o que mais tem, né? Na verdade é difícil você ter algum LED certificado. Eu estou fazendo esse vídeo em 2016, não sei quando que você vai estar vendo, porque isso é uma realidade, hoje já é proibido. Mas, enfim, isso é uma discussão para o vídeo de certificação, né, que eu vou falar lá da lei do Inmetro. Aqui a gente tem um videozinho que fala uma coisa muito interessante. Ó. Desde o final de 1800 se usa o mesmo tipo de lâmpada. Eu aposto que você deve, talvez, se você não tem na tua casa, você deve conhecer algum lugar que ainda tem uma lâmpada incandescente. Então, eu não estou falando de uma coisa totalmente fora do nosso tempo, eu estou falando de uma coisa que está presente hoje. E a gente está em 2016. E a gente está falando de uma invenção de 1800. E é a mesma tecnologia. Então, quer dizer, é admirável, né? Primeiro considerar que a importância dessa invenção é realmente admirável. E depois pensar que a gente precisa ver que está na hora de trocar também, né? Que é o que diz o comercial da Philips. Que hoje você tem lâmpadas de LED já com Wi-Fi, com Bluetooth, que você abre no celular e faz todo um controle, então você não precisa mais ter nenhum sistema de automação. Você baixa um aplicativo no celular, você consegue gerenciar todas as lâmpadas da Master Off, trocar de cor, mudar a intensidade, mudar a temperatura de cor. E isso é uma lâmpada de mercado, pronta entrega. Várias marcas já têm lâmpadas Bluetooth, inclusive no site da Ilunato tem a Smart Bubble da Stellatech, que é uma lâmpada Bluetooth com preço de lâmpada de LED, que você consegue já fazer tudo isso. Então eles brincam aí com essa questão que realmente a gente estava usando uma tecnologia de 1800. Basicamente é isso, o videozinho de lâmpada de filamento. Muito obrigado por assistir, se inscreve no canal, não perca o próximo vídeo que é Cathode Frio, que é lâmpada fluorescente, que está bem bacana. Muito obrigado, tchau, tchau.
Obrigado.